conseguir trabalhar no porto, isso já assustava as famílias. É um local ruim de drogas, né, de prostituição. Então as famílias já ficavam muito mais preocupadas. E hoje, realmente, eu acho que isso já foi quebrado. Você ter que trabalhar 3, 4 vezes mais para dizer que você é o suficiente. Não para os outros. Você sabe que você é. O avanço da tecnologia, mudanças sociais muito fortes e a necessidade de uma gestão cada vez mais humanizada tem gerado verdadeiras transformações em um setor que sempre foi muito imageticamente masculino. Porém, como já disse Marian Wright Edelman, a gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. E por isso, eu, junto com outras mulheres incríveis que atuam no setor portuário, a gente vai contar histórias para vocês e mostrar possibilidades de oportunidades para as mulheres em uma das verticais econômicas mais importantes do nosso país. Eu sou Ludmila Rossi e junto com você eu vou questionar a efetiva representatividade das mulheres no porto, no Lendárias e Portuárias. Episódio 9 do Lendárias e Portuárias, e a gente está aqui com a advogada Maria Cristina Gontijo, que foi professora do Centro de Excelência Portuária de Santos, o CENEP, e também Daniela Freitas, coordenadora de pessoas na DP World. Ambas têm muita experiência sobre educação portuária para dividir com a gente tudo sobre o assunto. Esse podcast é realizado com incentivo do Promicult, Alcides Mesquita, Prefeitura de Santos e patrocínio da DP World. Talvez você já tenha ouvido falar da Malala Yousafzai, aquela menina que sofreu um atentado enquanto ia para a escola. O tema desse episódio do Lendárias e Portuárias que a gente está gravando aqui é justamente sobre educação. Tem uma frase da Malala que eu acho que vale compartilhar com vocês, que é o seguinte. Ela diz: os extremistas mostram o que mais os assusta. Uma menina com o livro. E hoje eu tô aqui com duas mulheres que manjam muito de educação, né, com essa interseccionalidade aí do Porto, né, que é a Maria Cristina Gontijo e a Daniela Freitas. Sejam muito bem-vindas, meninas. Quero conhecer um pouquinho mais. Quem são vocês? Muito obrigada. É um prazer, é uma grande honra estar aqui nesse podcast, inclusive com a Dani, que eu já conhecia de outras, né, até do setor mesmo. E, enfim, sou professora, né, professora universitária. Na realidade, comecei trabalhando na área do direito marítimo e portuário. Não. Então, eu também sou advogada na área do direito marítimo e portuário. E a partir da educação voltada para a universidade, eu acabei sendo chamada, convidada para atuar também na área de capacitação técnica para trabalhadores portuários, né? Para o trabalhador, as trabalhadoras portuárias também. E isso foi no ano de 2021, e a partir daí parece que o porto é um bichinho que pica a gente, né? E de lá para cá, de fato, a educação voltada ao porto sempre foi algo que me encantou muito, né? E assim todas essas mulheres falam isso, que o porto é depois que abre, né, essa fronteira aí, não tem mais volta, né? E de fato o porto e a navegação, ambos estão conectados, né? Não existe porto sem navio e navio sem porto, né? Então, tanto na navegação quanto no porto, de fato, a entrada das mulheres é algo... A permanência, né, a entrada das mulheres, a existência de mulheres nessas áreas, de fato, foi algo que demorou um pouquinho para acontecer, né, mas estamos aqui para trabalhar essa maior inserção dentro do mercado de trabalho portuário e da navegação. E é uma revolução que está acontecendo, acho que a gente está testemunhando, né, assim, várias histórias incríveis, né, já passaram aqui, né, por esse conteúdo, né, pelo Lendárias e Portuárias, e vocês estavam me contando que vocês já tinham participado de painéis, já tinham se encontrado em eventos aí, né, Dani? É isso mesmo, a gente já recebeu a Maria lá na empresa, né. Eu sou a Daniela Freitas, eu sou coordenadora de pessoas, né? Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Na DP de Santos, eu estou na empresa já há 10 anos e a gente vem percebendo realmente que nos últimos anos a gente teve um aumento bem significativo da entrada de mulheres, né? Da inclusão. A gente fala muito sobre isso, sobre inclusão, sobre diversidade.
Então, a gente vem trabalhando bem firme nessa pauta e com os últimos anos a gente percebe realmente, né, o interesse também, né, de mulheres estarem cada vez mais capacitadas, né, para estar aderindo aí ao universo portuário. Eu gostei muito que veio uma colaboradora da Deep World, né, a Fabi, a operadora de Portainer, né, assim, que é a primeira, né, Nosso assim, case de sucesso, a Fabi. Ela é incrível. E ela falou um negócio muito legal que tem uma relação com a ambição, né, assim, de alguns trabalhos anteriores que ela teve, ela não via que ela conseguiria dar uma perspectiva tão grande, né, financeira, econômica, etc., para a família dela, como o Porto deu, né, como essa abertura. Então, tem a ver com isso também, É verdade, né? as mulheres, elas, na verdade, a gente fala do interesse, né, a falta do interesse, mas, na verdade, é tão incomum que você nem sabe que você pode ter esse interesse, né? Que você pode fazer parte disso. Então, eu acredito que é muito mais por falta de conhecimento, né? Por isso que é tão importante a representatividade. É isso então, mesmo. toda vez que a gente apresenta, né, o nosso número de mulheres, quando a Fabiana vem, ela participa de vários momentos como esse, né, em outras reuniões, palestras, a gente percebe o interesse que começa a partir daí as mulheres começarem a entender que faz sentido também, né? Atividades que eram extremamente masculinas, né? Até ontem, né? Até um tempo. E você percebe que não, que hoje as mulheres também estão tendo interesse e são tão capacitadas quanto. Exatamente. Né? Esse é um ponto que você tocou que é muito legal, né? Que as mulheres precisam se ver, né? A representatividade você precisa ter exemplos. Só que para ter exemplos, alguém precisa dar o primeiro passo, né? Então é por isso que a gente, se você aí, né? De repente está pensando, o que eu vou escolher para minha carreira? Ou cruzar as ambições, né? Que você tenha, talvez o Porto seja uma fonte econômica muito importante, né? Sim, é verdade. E você, Cris, trabalha no Senep, não é isso? Isso. No Senep eu comecei como professora dos cursos de capacitação em 2019 e a partir de 2021 eu fui convidada, né? Fui indicada pelo SEMESP, né? No caso a doutora Lúcia Teixeira, que é presidente do SEMESP, que é um sindicato voltado para ensino superior, né? No estado de São Paulo. E fui convidada a assumir a coordenação da fundação, né? Por ela e pelo presidente, na época, o Caio Moretti. E fui a primeira mulher, né? Antes de mim, todos os presidentes anteriores eram homens acima de 50 anos, 60 anos de idade. Que não é o seu caso, né, amor? Você é super jovem, né? E não digo tão super jovem, mas enfim, e foi realmente algo novo para mim, no sentido de que eu já conhecia o setor, já trabalhava no setor. Eu também sou auditora CONAMA 306, que é uma auditoria própria para terminais portuários, né? Então eu já conhecia o universo dos terminais, mas é claro que o universo do trabalhador portuário, eu digo o trabalhador portuário porque 95%, quando se fala em trabalho portuário avulso, né, diferente, por exemplo, do trabalhador vinculado, que é o caso da Deep World, que tem uma relação muito grande de trabalhadores vinculados, né, mas o trabalhador portuário avulso, que é aquele estivador que a gente vê no Museu do Café, que carregava tantas sacas de café nas costas, o trabalho do portuário, né, é um trabalho secular, e que naquela época, a gente fala séculos atrás, né, a própria tripulação que fazia a descarga das cargas, não existia mulher. Era algo que praticamente não existia. Então, quando eu entrei na fundação como coordenadora, eu ainda, né, na realidade, me deparei muito, e ainda continuo me deparando, com muitos homens, principalmente quando se fala em trabalho como estiva, né, estiva de porão de navio, própria capatazia. Conferente de carga, nós temos uma ou duas mulheres dentro do porto, né, que são trabalhos avulsos, e recentemente, pouco antes de eu me ausentar da coordenação da fundação, nós tivemos o primeiro concurso, né, a primeira prova de concurso do OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, para consertador de carga, que equivale como se fosse um carpinteiro naval. Tá bom. E nós tivemos a primeira mulher no curso, ela passou no concurso, inclusive com uma formação de engenharia. Ela passou no concurso e passou a ser a primeira mulher consertadora de carga do Porto de Santos. Que legal. Como é o nome dela? Ai, caramba, agora não vou me recordar o nome dela. A gente vai descobrir, gente. Não, a gente até pode entrar em contato com a fundação, porque a gente tem o contato dela.
Mas foi assim, foi muito marcante porque eu acompanhei os treinamentos, pude acompanhá-la em alguns treinamentos, e eu mesma conversei com ela e falei, olha, você fica tranquila, né, porque você é a primeira, isso vai parecer um peso, mas não é um peso, então, até mesmo nos treinamentos, então, até os rapazes mesmo, muitos ali super, super queridos, compreensivos, e falavam, não, deixa ela fazer, né, não atrapalhava, também não ajudava demais, simplesmente deixava acontecer ali como se for, e de fato, somos todos iguais, Sim. somos todos seres humanos. E o que eu vi também ao longo desse tempo foi justamente uma transformação, né? Você comentou que você participou do Porto Hack, né? O fato é que a modernização, a automação nos portos, ela tornou, né? Ela fez uma grande transformação dentro do setor, porque antes era isso, né? O estivador ele tinha que fazer provas de força para saber quantos sacos ele podia trabalhar nas costas. Era uma coisa assim, carregar... baseada na força física e na baixa educação, e às vezes, pelo que a gente lê um pouco aí da história, né? Especialmente no início desse trabalho portuário, assim, quanto mais ignorante no sentido de sem conhecimento, né, a pessoa era, quanto mais marginalizado, né? Assim, tinha essa coisa de virem pessoas embarcadas nos navios de outros lugares. Começou assim. O trabalho pessoas portuário doentes, assim. Pessoas que estavam ali à margem da sociedade, né? Assim, então, o porto ele era marginalizado, né? O porto ele historicamente era visto como um local de prostituição, de doenças, né? E essa imagem ela realmente foi se transformando, né, Dani, ao longo do tempo. É verdade. E foi quebrada, né? Hoje muitas pessoas, muitas famílias, a gente percebe isso com a entrada de muitos estagiários, quantas famílias ficam felizes, né, de saber que o estagiário está adentrando a empresa, está conseguindo, né, o estágio lá. Eu lembro que em tempos atrás, né, a hora que você falava que a pessoa precisava conseguir trabalhar no porto, isso já assustava as famílias. Mas é um local ruim de drogas, né, de prostituição. Então, as famílias já ficavam muito mais preocupadas. E hoje, realmente, eu acho que isso já foi quebrado. Mas essa coisa do porto ser a carreira, né? Ser uma coisa do sucesso da continuidade de educação, é uma coisa assim, a minha geração cresceu ouvindo isso, se a gente for pensar, né? Década de 80, década de 90, anos 2000, o porto tem essa imagem, né? De abundância e crescendo, né? Cada vez mais, assim. Agora, eu queria voltar, Cris, na questão do Senep, porque é uma organização, eu sou muito crítica na questão da relação porto-cidade, né? Eu acho que o porto não dialoga tão bem com a cidade aqui, né? Quem está no território estuda cidades, né? Geralmente faz essa crítica, e é o meu caso. Então, por exemplo, eu tenho pouquíssimo... São muitas instituições, né, que estão ligadas ao porto para a coisa funcionar como negócio, né? E o Senep é uma delas. E é recente, né, de 2007? 2005, legal. E o que é o Senep? Explica para quem está ouvindo. Então, o Senep, ele é a Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos. Ele começa como uma fundação, né, e aqui eu preciso, né, dar nome aos bois, né, dar nome a quem afundou. A fundação ela foi criada, né, pelo ex-prefeito, na época, pelo secretário de Portos, perdão, né, Sérgio Aquino, na época do governo do João Paulo Papa, né, e é uma fundação pública de direito privado, que ela foi criada justamente para operacionalizar um dispositivo que existia na antiga Lei dos Portos de 93. Então, a primeira Lei dos Portos, a gente fala a primeira de 93 porque a atual é de 2013, a 12.815. A primeira de 93, ela previa que cada porto teria um centro de referência em educação e capacitação nos moldes do que acontece, por exemplo, em Roterdã, do que acontece em Valência. Valência tem a Fundação Valencia Port, né, que é uma fundação muito renomada, né, inclusive pessoas aqui vão estudar lá fora também. Roterdã, Antuérpia também tem um centro que é Bélgica, também tem um centro de referência portuária excelente. Então a ideia era que cada porto tivesse o seu centro de referência. Só que no final das contas, somente o Porto de Santos passou a ter o seu. Que foi o Senep, a Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos. No Brasil não existe outras. Não existem outras, né? Só o Porto de Santos, e ela é uma fundação municipal, ela foi criada pela prefeitura e a autoridade portuária ela participou do ato de fundação. Então, são duas instituidoras, a Prefeitura Municipal de Santos, né, e também a autoridade portuária.
O fato é que poucas pessoas realmente conheciam o Senep, porque, primeiro, o Porto ele era desconhecido de muitas pessoas, né? O setor. E eu entendo que o setor ele passou a ter uma nova visão, né? Passou a ter uma inserção maior, principalmente depois da pandemia. Né? Mas a fundação ela já existia e já trabalhava nessa questão da capacitação, que é feita também por escolas particulares, existem escolas de treinamento particular, existem empresas especializadas, mas a Fundação Senep ela veio com a visão da prática, por meio dos treinamentos para trabalhadores em si, então treinamentos de segurança do trabalho, ambiente laboral, a própria questão de treinamentos operacionais de guindaste, RTG, enfim, tudo isso, né, já era trabalhado pela Fundação na medida em que ela é uma entidade educacional voltada para o Porto. E ela tem também um foco interessante, importante, que é voltado para ensino e pesquisa. Então, por exemplo, existem 4 ou 5 universidades em Santos, né, públicas e privadas, que fazem parte do conselho técnico da Fundação, trazendo um olhar, né, um olhar mais acadêmico também, tentando trazer a universidade para dentro do Porto. Inclusive, recentemente, né, no ano de 2023, tivemos o primeiro Congresso Nacional Integra Portos, né, com edição prevista também para 2024. Foi um congresso que trouxe, que foi trabalhado, inclusive eu, quando estava na coordenação, nós trabalhamos com o Conselho Técnico esse congresso para congregar portos do Brasil inteiro, autoridades portuárias do Brasil inteiro e também universidades de todo o Brasil, para que se pudesse se debruçar sobre a pesquisa voltada ao Porto. Então, foi realmente um congresso muito bem elaborado, conseguimos trazer muitas pessoas e demonstrar a importância do Centro de Excelência Portuária, não só no Brasil, mas no mundo, porque no mundo na Europa isso já existe, né, na Ásia isso já existe, e aqui no Brasil a gente tem, né, o Senep ele é de fato, e pode ser uma ferramenta muito mais válida, muito mais ativa para auxiliar também na relação porto-cidade e na capacitação do trabalhador portuário. E me fala uma coisa, o Senep, por exemplo, ele é um prédio, ele é um prédio, as pessoas vão lá como se fosse uma escola, uma faculdade, é isso? Na realidade, hoje a fundação ela fica dentro da própria autoridade portuária, né, onde é o centro de treinamento, então ali ao lado da presidência, de fato, o acesso, né, por ser justamente uma área pública, né, uma área também da União, então hoje, né, antes era um pouco mais fechado, hoje com as mudanças, né, de diretoria, o nosso presidente Bruno também, que trouxe uma visão muito corporativa para a fundação, foi toda uma equipe, né? Então hoje a fundação ela é aberta ao público, assim como o Museu do Porto, então tanto a fundação quanto o Museu do Porto podem ser visitados de segunda a sexta-feira, das 8 até as 17 horas, né? E de fato isso não acontecia antes, mas agora o acesso é muito melhor, é muito maior e as pessoas conseguem entender o que é a fundação e o que ela faz. E no fim das contas, mulheres que queiram trabalhar no Porto e etc., o Senep é uma porta de entrada, é isso? É uma porta de entrada, porque nós trabalhamos muitos cursos, né? Existem convênios da fundação com a prefeitura e também com a própria autoridade portuária, então já tivemos cursos de empilhadeira de pequeno porte, cursos voltados para importação e exportação. E Cris, você acha que o Senep é uma porta de entrada para as mulheres no trabalho portuário? Ah, com certeza, porque além dos cursos fornecidos para os próprios terminais, e o próprio OGMO, a fundação ela tem convênios com a Prefeitura Municipal, então a Prefeitura ela auxilia, por exemplo, a questão do próprio emprego, né, o setor de emprego da Prefeitura, a Secretaria de Emprego, ela acaba fornecendo, né, e uma parceria com a fundação, cursos gratuitos de empilhadeira de pequeno porte, cursos já também voltados para a parte administrativa, comércio exterior. Nós já trabalhamos muito em parceria também com outras instituições, como o Senac, que trouxe para dentro da fundação cursos gratuitos voltados justamente para essa parte de administração, comércio. E então, tanto operacional quanto a parte administrativa, que a gente chama dos terminais, a parte de comércio exterior, a parte de despacho aduaneiro, enfim. A fundação ela se tornou, né, nos últimos anos, uma porta de entrada, sim, para as mulheres. E isso, de fato, é algo que eu tenho bastante orgulho de falar como coordenadora que fui e passei por lá.
Que legal. E você, Dani, vai lá buscar a mão de obra, assim, é diferente quando a pessoa já vem do Senep? Como é que é essa coisa de escolher as mulheres, recrutar as mulheres? Como funciona esse processo para uma mulher? O que a mulher tem que buscar como educação e como ela chega numa empresa como a DP World, por exemplo? Na verdade, para essas vagas de operação, né, elas precisam já vir, né, com as capacitações, né, então elas são formadas, sim, tanto pelo Senep, como outras empresas também que temos aqui no centro de Santos, né, aqui na cidade, e a gente busca isso no currículo. E a capacitação no sentido de reciclagem, a gente está sempre inovando, o desenvolvimento delas a gente faz também como parte empresa. Perfeito. Né? Então, geralmente a gente tem um cargo de entrada que são as operadoras de equipamento 1, que é as nossas motoristas, né? Então, a gente não tem como, mas nesse caso elas precisam ter habilitação E, né? E a gente pede que tenha o MOP também, muitas vezes a empresa também faz essa parte do MOP, né, com os nossos integrantes, inclusive com as mulheres também, mas a habilitação E, que é a da carreta, infelizmente a gente ainda como empresa não consegue, né? Viabilizar. Aí elas já veem isso com o mercado, mas hoje elas já entendem que é possível. Né? Tá. Hoje a gente tem um número bem expressivo de mulheres nessa função. Esse é o primeiro, a porta de entrada, é isso? É a função para a área operacional, Para a área né? operacional, sim. A gente diz que sim. A gente tem temos muitas mulheres nas áreas administrativas, né? Sim. Que já era comum, mesmo até mesmo no início da empresa, uns 10 anos, a gente já nas áreas administrativas, a gente sempre teve mulheres. Mas com a parte operacional, o boom mesmo veio depois, nos últimos anos, assim. Eu acho que na área administrativa o número é relevante, assim, né? Tipo, Sim, é quase sim. 40%. Sim. Eu acho que É isso. dado. Não, 40 não. É 29% da força total do setor hoje é do gênero feminino e 39%, é daí que vem 40%, das funcionárias estão em cargos de média gerência, né? Isso. Só que 2% só, a gente já falou isso em outro episódio, mas vale reforçar, né? Que só 2% dos trabalhos estão fora, né, da indústria de cruzeiros para as mulheres. Olha que maluquice, né? Então, a força de trabalho feminina está muito concentrada na questão dos cruzeiros, dado da UISTA, né? E aí, o que eu queria perguntar para vocês, né? Vamos entrar numa parte agora mais polêmica, assim. O que você vê, Dani, como desafio para as mulheres, né? Você que está na área de pessoas, né? Assim, o que você está vendo de desafio para elas? Então, eu entendo que ainda alguns cargos, né, que exigem que como a Maria estava falando, muitas vezes os homens também têm dificuldade, né, com cargo de capatazia, né, até mesmo o próprio estivador, né? Você entende que não é uma atividade fácil, nem para o homem, né? Mas quando você diz isso, que a mulher também poderia estar ali, eu acho que se torna muito pior. Hoje eu tenho 2 mulheres em capatazia, né? Quais são os nomes, você lembra? Mulheres, tem a Rita, Tá bom. né? E a Paula Bispo e a Rita, né? Então a gente iniciou com a Paula, né? A gente falou, Paula, a gente faz muito processo interno, né? E a Paula se inscreveu, e a gente conversou com ela, ela teve o interesse, a gente falou, então a gente consegue, a gente faz um teste com você, então a gente deixou ela ali, fizemos o acompanhamento e hoje já é uma realidade, né? Então, quando a Rita vem, já tá mais fácil, né? Para quem não sabe o que é a capatazia, né? É todo aquele rolê de você pegar as cordas, amarrar, que é um trabalho navio, arriscado, todo navio né? encostado, é verdade. Já temos um episódio sobre isso, tá, gente? Busquem aqui no YouTube, no Spotify, na sua plataforma favorita, porque a gente já falou disso aqui. Né? E aproveitando que eu tô dando esse recado, se você tá assistindo no YouTube, não deixa de assinar aqui este canal e de deixar seu like e também o seu comentário pra gente continuar essa conversa. Então é isso. E aí temos, então, hoje 2 mulheres em capatazia, né? Com essas atividades. E temos, então, o maior desafio com elas, porque a gente faz um acompanhamento, é que os homens, eles sempre acham que elas têm menos forças que deveriam ter, né? E quando, na verdade, a gente percebe que eles também têm um pouco de dificuldade, né? Que a gente precisa estar automatizando a atividade também, com amarração. Então, temos algumas coisas que a empresa já vem organizando, né? Para facilitar a atividade. E a gente vê a dificuldade
com o gênero masculino também. Só que toda vez que com ela se torna muito maior, né? Então, tanto ela acha também que não está fazendo um bom trabalho, né? Porque é um trabalho masculino, e os homens falam, é mulher, né? Então ainda tem muito disso. Ela não quis, então ela tem que trabalhar como homem, algumas coisinhas assim. Eu acho que como o desafio tem essa parte, né? Das atividades, eu acredito que ainda está se provando. Tem a questão do respeito também, então é uma área extremamente ainda voltada, né? É muito masculinizada. A gente tem a questão dos caminhoneiros, né? Que adentram o terminal, então a gente tem que estar sempre conscientizando. É um público, né? Que já vem com calor ali do momento da atividade. Então, quando eles percebem que o terminal está repleto de mulheres, então, assim, a gente exige um pouco mais de respeito. Então, assim, eu acho que o desafio maior com a atividade é isso, assim, é mostrar que você é mulher e consegue fazer tão bem quanto os homens, né? E aí eu pensando também como mulher, eu acredito que o desafio também um desafio também familiar, né? Porque aí você trabalha com turno, então assim, eu acredito que assim ela trabalha com turno noturno, mas de dia, com certeza, ela teve um trabalho diário também, que doméstico. Ela tem lá que ainda a economia do cuidado, Sim, que está ainda nas costas, né, das mulher, mulheres, né? Então, tanto para os filhos quanto para os pais, né? É isso. Então, acho que a mulher, ela tem muito mais desafios, porque ela também enfrenta isso, né? A educação dos filhos, né? A organização e administração do lar, da casa. O manejo de expectativas, né? O tempo inteiro. Agora, é muito legal você ter falado isso, porque, assim, no fim das contas, né? É um processo que a gente... de revolução, né? Que é relativamente recente, né? Óbvio, né? Movimento feminista existe aí há muito tempo, mas, né? Se a gente for pensar, essas discussões estarem no mainstream, né? Massivamente na mídia e etc., é relativamente recente. Então, a gente tem um desafio muito grande de desconstruir coisas que eram muito aceitas, né? Assim, eu lembro de uma campanha feita, se eu não me engano, foi pelo pessoal do Tem Colga, que era a Chega de Fio-Fio, que bombou na internet uma época. Então, assim, questionando justamente esse comportamento tão aceito, né, pela sociedade. Sim. No fim das contas, era um comportamento aceito. Sim, né? A gente chegava a ouvir que as mulheres gostavam. Exatamente. Né? Elas gostam. Elas gostam, né? Você não quer se sentir elogiada? Né? É isso. Né? Então, eu acho que... Mas eu tô no ambiente de trabalho, né? Por que eu vou ser elogiada no ambiente que eu preciso estar concentrada trabalhando? Exatamente, né? E assim, quem disse que isso é um elogio, né? Eu acho que cada mulher gosta de ser elogiada de um jeito, né? Então, assim, por que existe um padrão na sua cabeça, né? É pura misoginia isso, né? Assim, então. E pura falta de repertório. Então, é lutar contra um sistema, né? Muito. Porque se você é bonita é porque você conseguiu, porque você é bonita. Se você é feia é porque você conseguiu, mas é porque você era incompetente. Então, eu concordo, valido tudo que a Dani colocou aqui, porque o desafio ele é muito grande nesse sentido. É uma mudança de cultura, né, Dani? Como eu falei, imagina milenarmente falando, a navegação ela vem de milênios, né? A gente está falando de milhares de anos antes de Cristo já existia a navegação. A navegação ela foi o primeiro hub, digamos assim, né? O primeiro, né? A porta, né? A saída para conhecimento de outros países, outras nações. E aquela coisa de que mulher no navio dá azar. Imagina milhares de anos e você ter que desconstruir isso nos últimos 100 anos, né? Nos últimos 50 anos, que a gente vai pensar aí nos últimos 50. E eu entendo que ela estava falando dos desafios, quais são os maiores desafios. Eu entendo que talvez, além desses desafios todos, né, seja no administrativo, seja na operação, você ter que trabalhar 3, 4 vezes mais para dizer que você é o suficiente. Não para os outros. Você sabe que você é, mas parece que ali existe, de fato, no meio, pessoas que estão ali te desafiando. Isso é bom, né? Porque acaba sendo
acaba dando mais gás, dando uma gana pra gente. Mas às vezes a gente Mas fica às vezes a puta da gente fica vida, né? Fala, cansado. caraca, meu, sério? Né? Se Porque- fosse um homem falando, eu tinha que me esforçar muito menos, Porque né? é muito engraçado, porque assim, às vezes a pessoa, ela tá num cargo, e aí você sai de um cargo, e aquela pessoa que nossa, depois deixou de ser respeitada. Sendo mulher, sendo homem, mas sendo mulher é muito pior. Eu entendo É. que acaba sendo, não é uma vitimização, é uma constatação Sim, mesmo. mas é uma É. estrutura. A gente sempre tem que lembrar que é uma estrutura. É né? uma coisa assim muito engraçada. Então imagina para aquela pessoa que tem 70 anos, 80 anos, que trabalhou 50 anos no Porto. Sim. Aí vem uma pessoa de 30 anos, e ele fala assim: ah, esse moleque aí, essa menina Não sabe aí, nada. não sabe nada. O que ele tá fazendo aqui? Assim, e gente, é uma intersecção, né? É algo que a gente trabalha muito, tem que mostrar, mas esse é o desafio, né? Você também ter a empatia dentro de casa. Eu falo que a mulher, quando ela trabalha num setor muito masculino, isso é um fato, que vai 90%, 95% é homem, você acaba precisando de uma válvula de escape. Sim. Você precisa dessa válvula de escape. Você precisa ter um clube da Luluzinha ali também depois, para você... Sim. Tá? Assim como o homem precisa da cervejinha, do futebol, a mulher, ela também, quando ela está num ambiente muito masculino, ela precisa sair um pouco disso. E às vezes em casa ela não tem essa compreensão. Talvez seja um sim. grande desafio. Sim, sim, É. sim. E a mulher, ela se cobra muito. A síndrome do impostor, que a gente Sim. fala, essa síndrome do impostor, essa questão da autocobrança, ela é um fato na vida da mulher. Eu falo, né, eu creio que a maioria, Sim. né, talvez não todas, mas a maioria tem essa questão da síndrome do impostor. Eu acho que todas têm uma vozinha, né? A gente falou assim, a gente falou da síndrome da impostora em outro episódio, e a gente também falou que as mulheres, elas começam a perder confiança muito jovens, né? Sim. Assim, porque o corpo delas é apontado. Eu vi outro dia um Reels no Instagram muito interessante da Sheili Calef, ela falando assim: por que as mulheres, as meninas novinhas, 4 anos de idade, elas já vão para a praia de biquíni e os meninos vão com uma roupa muito mais confortável? Então, ela discutindo a questão do conforto, né? Como as meninas se sentem na praia? Elas se sentem mais desconfortáveis, elas estão mais preocupadas com alguma coisa. Os meninos não, estão super confortáveis. E a gente vai estruturalmente aceitando essas coisas, muitas vezes sem refletir. É verdade. Né? E a internet abre uma fronteira nova para isso, É né? verdade. Até o uso de você usar sem camisa, né? Então, eu tenho meninos, então muitas vezes os meninos vão à praia sem camisa, e as meninas muito pequenas, elas Sim. em nenhum momento elas estão sem camisa. Elas podem Exatamente. colocar um topzinho, né, um biquíni, Exatamente. a mini blusa que a gente, né, mas E nunca... sem contar aquelas, né, Mesmo que sem- têm vergonha do corpo e Sim. ficam de camiseta, né, Sim. por alguma razão. É muito curioso porque... Vocês assistiram o filme da Barbie? Que foi um sucesso? Eu não assisti ainda. Cara, assim, todo mundo amou o filme, eu não gostei tanto não, mas tem uma fala no filme, não é spoiler porque já rodou na internet, né, mas que é uma fala, uma cena específica onde tem um monólogo, né, sobre a mulher. Então, eu queria trazer algumas frases que tem muito a ver com o que a gente tá falando, né, que a atriz falando, né? Você deve estar sempre bonita para os homens, mas não tão bonita a ponto de tentá-los demais ou ameaçar outras mulheres, porque deve fazer parte da sororidade, né? Você nunca deve envelhecer ou ser grosseira, se exibir, ser egoísta, cair, falhar, demonstrar medo, sair da linha. Você tem que ser uma chefe, mas não pode ser má. Você tem que comandar, mas não pode arrasar a ideia dos outros, né? Então, ela fala sobre essa questão da ambiguidade o tempo inteiro que pressiona as mulheres, Sim. né? Assim, então, é muito isso que você falou, Cris, assim. E eu também penso que, assim, que mesmo as mulheres que já estão há algum tempo, né, com o Porto ou com essas atividades, Sim. sempre era esperado uma energia masculina, né? Exatamente. Então, assim, quando você não compreende, né, que uma mulher ela pode ter a energia feminina e tá atuando com alguma atividade. Então, você sempre acaba linkando isso, né? E quando não é verdade. Então, o que vem acontecendo nos últimos anos com a gente lá, a gente percebe que as mulheres com energias femininas, né, muito vaidosas, né, tal, e estão
querendo também trabalhar em Exatamente. determinadas atividades. Exatamente. Então, eu acho que também vem essa mudança, assim. Né? E gente vem tem a percebendo coisa, isso. Dani, que você falou, né, da energia feminina, mas usando o estereótipo físico e características físicas, mas eu acho que foi com eu não lembro se foi com a Jaqueline que eu tive uma conversa, né, a Jaqueline Wendy Pape, como é que, não é Wendy Pape? Vende papo mesmo. Vende Pape, Vende exatamente, papo. com a Jaqueline, a gente chegou a meio que falar disso, assim, né? Porque, no fim das contas, as mulheres, elas são muito cobradas de ter essa... Eu não digo nem energia feminina, mas essa energia do cuidado. Sim. Dela precisar o tempo inteiro estar preocupada com tudo que se os outros estão bem e o que os outros estão pensando, né? Então, ela vira... multitarefa na largada, ou seja, pensando pelo coletivo, pensando pelo todo mundo bem, todo mundo A mulher, junto. ela é materna, né? Eu não sei se é materna, eu falo que ela é comunal, né? Ela tem essa coisa do comum, né? Da comunidade, né? E o homem, ele tá liberado para ser mais agente, né? Eu vou fazer desse jeito, é assim que eu penso, eu banco o meu risco, né? E ninguém tá com essa expectativa da mulher. Não, eu não vou bancar o meu risco porque todo mundo precisa estar bem. Né? Isso. Então é muito. É isso. Muito e trazendo curioso. isso, eu lembrei, eu estava lendo uma matéria sobre atividades domésticas do escritório, né? Que é sempre da mulher, né? Então, assim, aquele bendito armário que tem que ser organizado, né? Tirar a xícara, tirar o café. Então, olha, nesse ponto, é... lá na fundação, quando é dia de organização, é uma coisa que todo mundo trabalha, tanto os homens quanto as mulheres. Então, não é uma coisa só da mulher, sabe? Então, mas eu percebo... Mas a expectativa, então, tá onde? Eu percebo aqui, lá na empresa também. Mas a organização sempre parte da mulher. Assim, vamos fazer um amigo secreto, parte da mulher. Vamos fazer o aniversariante do mês. Tudo que é coletivo Tudo comum, que é coletivo juntar comum, pessoas, isso, né? Então, tá muito voltado. Aí eu sempre brinco, eu falo, né, mas aqui tá cheio de mulher, ninguém viu isso? Mas vocês têm que fazer. Essa frase. Gente, não deixem falar essas frases, pelo amor de Deus. Tem tanta gente, né? Aqui tem tantas pessoas, por que ninguém viu isso? Mas as falas ainda são assim, né? Mas de novo, é uma estrutura, isso, né? E essa estrutura, ela não vai mudar em 24 horas. É uma desconstrução, que eu falei, gente, são assim, dentro do setor navegação porto, são milênios que estão sendo desconstruídos nos últimos 50 anos, né? Então é algo que de fato, até comentei isso no outro encontro que eu estive recente, que eu estive, né, sobre questão de governança ambiental, social, é algo que a engrenagem, a empresa, muitas vezes ela não pode parar. Então o porto ele não para, né? Ele não pode parar, porque se ele parar, e ainda o Porto de Santos foi um dos grandes heróis da pandemia, porque o porto ele não parou, né? Outros portos do mundo pararam, e é uma engrenagem, né? Não dá para parar para ensinar. Você precisa ir andando e ensinando, e isso vai acoplando essa desconstrução, essa cultura. E as pessoas não fazem muitas vezes ideia disso, né, Cris? Assim, tipo, do que passa por aqui, né, e da importância, né, o que acontece com o país e com o mundo, né, se o porto para, né, assim, as pessoas não têm essa relação porto-cidade, né, para mim é uma coisa que a gente precisa muito discutir. Agora tem uma coisa que eu queria trazer para cá, né, assim, eu sempre ouvi falar do ógimo, mas eu não sabia o que significava ógimo, tá? Então se você não sabe... Órgão gestor de mão de obra. Fala de novo, Cris. Órgão gestor de mão de obra. Se você não sabe, gente, o que significa, e é muito curioso, porque... Tem uma frase aqui que eu li nas nossas pesquisas e conversas aqui da pauta, que foi o seguinte. Dizia-se aqui no Porto que algumas profissões passavam de pai para filho, né? E não de mãe para filha, né? Assim, é sempre o gênero masculino, né? E que foi o ógimo, enfim, uma série de mudanças, né? Que foram feitas que tornaram isso mais... Eu acho que a gente passa por uma capacitação, né? Básica, educação básica, e agora talvez a gente já esteja entrando num outro contexto, que é o contexto de tecnologia, né? Então vamos lá, primeiro falar do ógimo em si. O ógimo, ele é o órgão gestor de mão de obra. O que acontecia antes de 93? Né? Então a gente está falando dos anos ali até o ano de 1993. Como se fazia a escala de trabalho do trabalhador portuário avulso? Né? Lembrando que
boa parte do trabalho portuário era avulso e que nós tínhamos uma infraestrutura quase que 100% pública, digamos assim, né? O porto ele era público, né? Então a gente está falando aqui de uma mudança, né, para a iniciativa privada a partir aí do final dos anos 80, nos 90, né, mais, né, porque já existia a figura da concessão. Mas como que se fazia a escala de trabalho no porto, né? Era um sistema que a gente chamava de parede, sistema de parede, né? Não sei se... Eu tive pai portuário, né? Assim, meu pai foi bagrinho, então bagrinho é o preditivador, digamos assim. Depois ele saiu, né? Também foi pescador. Mas como que era esse sistema de parede? Então, cada um levava a sua carteira, então tem... Então, historicamente, né, tem a carteira preta, né, ali os presentes sindicatos. Os sindicatos, né, acho que a gente estava comentando aqui talvez da Pagu, né, a Pagu ela participou um pouco disso, no sentido de que ela participava de movimentos nesse sentido. Os sindicatos tinham muita força dentro do porto, principalmente o sindicato de estivadores, né, e outros sindicatos que vinham com o trabalho portuário. Mas quem fazia esse sistema de escala eram os próprios sindicatos, né, e de fato... o OGMO, quando ele foi criado pela primeira lei dos portos, tanto o OGMO como o CAP, que é o Conselho da Autoridade Portuária, o OGMO ele passou a centralizar essa escala, ele passou a centralizar essa... quem iria trabalhar para aquele terminal portuário. Perfeito. Então, o OGMO ele é um intermediário entre o trabalhador avulso, né, e o operador. Né, o operador portuário que é a pessoa jurídica, né, que né, é concessionária ou que é a autorizatária daquele terminal, né? Então, esse era o sistema vigente. E é claro, como eu falei, não existiam mulheres dentro aqui no Brasil, eu acho que só tinha uma mulher estivadora em Salvador, se eu não me engano. Eu também faço parte, além da UISTA, existe um movimento aqui no Brasil chamado Mulheres e Portos, né, que justamente ele congrega muitas diretoras de OGMOS, né, do Brasil inteiro, Paranaguá, hoje Salvador também é a Dani Pinheiro, que é presidente do OGMO de Paranaguá. Então, não existia mulher, né, realmente era pouquíssimo, né, e aí o OGMO ele passou a ter essa atribuição. E é claro que dentro dessa questão do OGMO intermediar, né, essa mão de obra, isso tirou o poder de mando, né, dos sindicatos. Perfeito. Então, é claro, para o sindicato, para o trabalhador, isso não foi 100% bom naquela época. Né? E hoje, é claro, o trabalhador portuário que ganhava muito, né, que teve uma época áurea, né, quando era o sistema de trabalho 100% avulso, é claro que para ele não foi tão vantajoso. Sim. Por outro lado, né, novas tecnologias, agora eu não vou falar do OGMO em si, mas quando se somam novas tecnologias, quando novas empresas passam a ser as concessionárias, as arrendatárias ou autorizatárias, no caso da DPW, né, que a gente chama de TUP, né, Terminal de Uso Privado, quando elas vêm trazendo novas tecnologias, não havia ali realmente uma aceitação tão boa, né, a ponto, inclusive, né, de movimentos sindicais quererem invadir terminais não concordando com as suas políticas. Né? Então, a gente tem que falar aqui de forma muito imparcial, né, o que foi bom, o que foi ruim, né? Mas essa questão da participação feminina, ela se deu muito realmente com uma nova cultura empresarial. Perfeito. Que não era aceita, né? E que não era aceita de fato, porque imagina, você vai falar para um estivador das antigas, olha, uma mulher vai trabalhar no porto, mas não tem banheiro para mulher, como é que a mulher vai trabalhar no porto? Né? Ela vai ver o homem ali fazendo as suas necessidades dentro do navio. Como que eu vou deixar a minha mulher trabalhar no porto? Sim. Então até é engraçado, porque isso ao mesmo tempo que é considerado machismo, na cabeça de alguns, e por isso que eu falo, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Para eles é um cuidado. Né? Então, ó, cuidado com a moça aí, né? Então, e é engraçado porque eu já passei por isso, sendo mulher, né? E indo, né? E trabalhando ali. Então, às vezes é o cuidado de um marido com esposa, de pai com filha, porque a minha mulher não vai trabalhar num local perigoso. E aqui, até para fechar um último exemplo, para não falar muito, eu me recordo que a gente participou de uma discussão, né, Dani? Sim. Que a gente estava falando justamente da questão das operações do terminal, que muitas mulheres começaram a entrar nessas funções, mas, por exemplo, a parte de ferrovia já é mais complicado, porque é um ambiente aberto, disposto ali à criminalidade, e muitas vezes a empresa ela também não quer se
Bancar arriscar, o risco, né, de deixar a sua colaboradora exposta. Perfeito. Né? Então, é uma mudança que passa pela cultura. Sim. Não só, eu falo, para a mulher principalmente, como eu falei, a gente tem que às vezes trabalhar 2, 6, 4 vezes mais, e também para as novas gerações. Sim. Para as novas gerações que Passa chegam. pelas desigualdades, no fim É. das contas, né? Que violência tem muita relação com desigualdade social, né? Então passa por resolver algumas desigualdades, né? Muitos problemas do mundo passam pela Sim, desigualdade, é né, gente? Agora, a relação do OGMO e do Senep, como isso é? O OGMO ele é um cliente da Fundação Perfeito, Senep, tá. né? Na medida em que a Fundação ela fornece as capacitações, os cursos. Isso que eu queria O OGMO ele passa a ser um cliente, porque como ele é o órgão gestor de mão de obra avulsa do Porto, ele acaba sendo, digamos assim, o gestor, né, inclusive da capacitação, da segurança. Hoje, a engenheira de segurança do trabalho do OGMO é uma mulher, né, a minha amiga Glauciere Lugarim, uma professora também da Fundação Senep. Então, a chefe hoje da segurança do trabalho é uma mulher. E de fato, o OGMO ele é um cliente da Fundação na medida em que a Fundação fornece os cursos, né? E a relação é uma relação muito boa, tanto que no início do ano começamos esse trabalho, né, de fazer o processo seletivo, né? Foi uma empresa que fez o processo seletivo e a Fundação Senep ela passou por todas as etapas dos cursos fornecidos para os novos consertadores de carga. Por quê? Porque justamente estava faltando consertador de carga no mercado. Os bons são aqueles que já têm 50 anos, 60 anos. E aí começaram a entrar os mais jovens, né, com uma outra formação, com uma formação de ensino superior, alguns deles. Então, realmente, a gente vai vendo essa transição. Né? E uma coisa que eu sempre falo muito, agora não só na questão feminina, na questão de gênero da mulher, mas na questão também de valorizar quem passou, não desmerecer ou não deixar de lado aqueles já mais velhos que muitas vezes não conseguiram. Né? O pessoal fala assim, mas como que vai realocar no mercado? Tem condição? Tem. Depende, é claro, daquela pessoa, né? Daquela pessoa que já tem 40, 50, 60 anos, e depende também, né, das próprias empresas, do OGMO, das iniciativas, porque eu posso falar isso sendo mulher, né, sendo mais nova que muitos dos homens com os quais eu trabalhei, muitos deles eu aprendo diariamente com trabalhadores que têm 40, 50 anos de Porto. Né? Existem aqueles que te desmerecem por ser mulher, existem aqueles que acham que você não sabe nada, e existem aqueles que querem te escutar, para saber o que você tem para ouvir e que também querem ensinar ao lado deles. É o equilíbrio entre a inovação e a tradição. Sim, né? Quem está lá do lado da inovação tem que aprender com as tradições, e quem está do lado da tradição tem que entender que o mundo está em transformação e que essa pessoa que está há anos no mercado precisa inovar, né? Eu acho que o que deixa a gente velho, né, é quando a gente perde a capacidade de aprender, né? Então, assim, eu sempre brinco, assim, cara, acho que as pessoas que mais, que eu conheço, que estão na minha rede, que mais são jovens, né, são as pessoas que aprendem. Tem aquela fome de aprender, de aprendizado e etc. E são pessoas com mais de 60 anos, né? Então é a idade biológica, né? É a capacidade que você tem de aprender. E o que vocês estão enxergando assim hoje na questão de formação profissional, né? Inclusão no mercado, assim? Que tipo de mão de obra está faltando? Por exemplo, Dani, as mulheres podem fazer. Que oportunidade você está vendo aí para a gente contar para elas? Então, hoje a gente tem bastante dificuldade com a área de manutenção. Aí, mulheres. Né? Então, a gente tem, na verdade, uma dificuldade de gênero nessa área, né? Perfeito. Né? E lá eu não tenho mulheres nesse quadro. Tenho mulheres na manutenção em cargos de liderança. Legal. Né? Isso é muito importante para a gente tem, né? Mas na atividade fim mesmo, né? Os mecânicos, eletricistas, a gente não tem mulheres. Perfeito. Então, a gente entende aí que é algo, né, do futuro, porque embora a gente, com bastante inovação, automatização, a manutenção, ela faz parte, né? A gente tem muito equipamento, acredito que a maioria das empresas aí, então eu acho que é um ramo, né? Algo que pode ser buscado. O pessoal acha que tudo é automatizado, né? Que tudo apertar botão e tá resolvido, né? Que não tem que dar manutenção, mexer nas coisas. A gente tem a parceria com o Senai, né? Legal. Então, e mesmo buscando no Senai, é bem pouco as mulheres
Lá a gente busca. Eu vou fazer uma pontuação em relação a isso, desculpa, viu, Dani? Não Imagina. quero monopolizar. Mas eu também sou professora no curso de engenharia elétrica. Eu leciono mercado e regulação de energia elétrica para futuros engenheiros, eletricistas. E às vezes numa sala de 15 alunos, 20 alunos, eu tenho 2 alunas mulheres. É isso. Então, até... E isso, a gente está falando de ensino superior, tá? Mulheres que, por exemplo, quando eu cursei Direito, né, minha formação ela é jurídica, já eram 50... Não, na realidade, tinham mais mulheres que homens na minha sala de aula. E quando se fala, por exemplo, carreiras voltadas para exatas, engenharia mecânica, ainda parece que existe uma coisa assim, não, a mulher é ruim em matemática. Ou a mulher, ela não serve para manutenção. Viés absurdo, é uma coisa, né? Mas isso, eu entendo que as próprias mulheres, elas acabam não se vendo ali naquele... né? Mas a representatividade existe uma crença. Então É uma crença que tem que ser desconstruída pelas próprias mulheres. E foi muito interessante, porque essas 2 alunas, uma trabalha... as 2 já trabalham. Uma trabalha numa empresa de ferrovias e a outra trabalha numa empresa de energia elétrica. E a de ferrovias, nossa, ela até me abraçou quando eu falei, né, da questão da mulher, da participação da mulher, falei da minha experiência. E ela me abraçou, ficou super feliz. Ai, professora, que bom, né, que a senhora tá falando isso, porque eu sinto muito isso trabalhando na empresa que eu tô, que é no Porto, né, que é ferrovias e tal. Mas é isso, essa dificuldade, ela também vem muito da própria questão educacional. Sim. Né? Mas eu acredito que isso vem desde a infância, né? Como a gente estava conversando lá do biquíni da praia, né? Os também. Brinquedos que são, né? Exatamente. Que são dados. Então, isso, porque quando a gente começa a conversar, a gente pensa que tudo faz sentido. Então, dificilmente a mulher ela não ganha um carrinho, né? Então, muitas vezes ela ganha ali a cozinha. Né? Meu caso foi muito engraçado, né? Porque eu tinha o carrinho e a cozinha. Eu fui a única, eu bom. convivia com muito menino, Mas então era o carrinho e a cozinha, mas o carrinho de rolemã. Então, é isso, né? Então você já começa a ser criada diferente. Mas a criança, a menina que não brinca de carrinho, dificilmente ela vai ter, né? Ela vai ter interesse em montar um carro, né? Em ser mecânica. Né? E é muito curioso, né? Porque assim, putz, deu a cozinha pra menina, ou deu a vassoura, ou deu o carrinho de bebê, ou deu a boneca, né? Isso está associado diretamente a menos renda no futuro, se a gente for pensar, né? E não deveria, porque o trabalho da economia do cuidado deveria ser mais valorizado, no fim das contas, né? Não é que ninguém tem que olhar para isso, tem. Assim, é importante a gente ter professoras, é um trabalho que deveria ser... Né? Cuidadoras, que deveria ser melhor... remunerado, mas ao mesmo tempo tem que dar um espectro maior para as mulheres sonharem, né? E a gente sabe que hoje as profissões de tecnologia pagam muito bem, né? E são poucas também as mulheres da área de TI. Eu tenho uma grande amiga minha que ela acho que é a única, ou são 2 mulheres só no setor dela na área de TI. Na minha equipe também, lá de TI, eu tenho 2 mulheres. Tô com a formação da 3ª agora, que a gente tá com uma estagiária lá muito, muito boa. Mas é isso, assim. São atividades que são mais dominadas pelos homens. E as mulheres, assim, de novo, gente, se você é uma mulher que está assistindo, que está aí nessa fase de definição de carreira ou de transição de carreira, seja lá o que for, cara, considerar, né, o múltiplo espectro que tem, né, e talvez entender o que é viés e o que é viés e o que é vontade, né? Eu sempre falo isso. Tem coisa que é viés e você acha que você quer, mas é só um viés. E tem coisa que não, uma vontade genuína, é um talento, é uma visão, né? É super importante. Bom, eu queria aqui também pra gente fechar, porque não sou eu que vou fazer perguntas para vocês. Tem gente aqui que vai fazer pergunta para vocês também. Uau. Quer deixar preparada aí, Gusta? Então, enquanto o Gusta coloca aí o vídeo, né, de uma pessoa que está mandando uma pergunta para vocês, eu queria ver se eu passei por tudo que eu queria passar aqui com vocês na minha pauta. Já até falei aqui coisa do filme da Barbie e etc. A gente falou de educação, dessa migração, né, do trabalho braçal para um trabalho mais especializado e tecnológico. Falamos de alguns percentuais, falamos bastante do Senep. Um dado que é legal, né? Em 2023, 796 mulheres fizeram, quase 800 mulheres aí, né, fizeram cursos no setor portuário voltado para a área administrativa,
Sim. né? Mas para áreas operacionais foram menos, né? Foram bem menos, na verdade. Menos. O administrativo foi interessante porque nós tivemos um case, acho que foi a Covid que me deixou assim, viu, Ludmila? Eu fiquei ruim de nomes, né? Minha memória? Não, A minha memória, minha memória derreteu, tá? Perdão aqui que eu não fiz a lição, mas eu mando os nomes, né? Nós tivemos, teve um dos cursos que nós fizemos que era nós tivemos uma aluna muito dedicada, que já é mãe, né? Mãe de filhos já crescidos, grandes, Legal. e ela estava praticamente assim, anos sem estar no mercado, anos sem estar no mercado de trabalho, Sim. né? Ela estava fora do mercado de Porque trabalho. pausou a carreira por causa da maternidade. História bem comum também, né? E ela fez cursos conosco na fundação e ela entrou numa empresa de logística. Depois de ter feito os cursos, ela ingressou, com mais de 40 e poucos, quase 50 anos de idade, ela ingressou numa empresa de logística depois de ter feito os cursos da fundação. Então é muito interessante isso, né? Porque não existe hora, não existe lugar, e essa questão do administrativo, sim, acaba sendo muito maior porque está mais palatável, né? E é o que a própria Dani colocou. Muitas vezes a mulher ela também não quer tanto trabalhar de turno, ela quer fazer um horário de trabalho mais maleável para estar com os filhos. Na verdade, né? eu acho que ela até gostaria. Até gostaria. Mas a carga dela é tão tripla. Perfeito. Né? Exato. Que dificulta. De novo, gente, economia do cuidado. A gente não consegue olhar para porto, gênero, etc., sem entender o sistema, né? E a economia do cuidado é um grande sistema, né? É isso. É verdade. Vamos lá. Ana Camila fazendo a pergunta? Vamos lá. Olá, eu me chamo Ana Camila, eu sou de São Vicente e eu gostaria de saber de vocês como na área administrativa do Porto a gente sabe que para mulheres é uma área bem restrita. Eu gostaria de entender como funciona os programas de capacitação e de inclusão para as classes minoritárias, não só para mulheres, mas para negros e afrodescendentes, para PCDs e os LGBTs. Na verdade, ela traz, né, a parte administrativa, né? Ainda assim, realmente, a gente vem trabalhando forte com isso. Por quê? Primeiro, porque as áreas administrativas não são áreas que nós temos tanto turnover, né? Então, a gente não tem uma entrada e saída tão... Perfeito. Então, as pessoas já estão na empresa há bastante tempo. Né? Não, mas isso que a empresa é boa, tá, gata? Porque muita empresa tem turnover pra caramba. Não é o caso da nossa, não vem ser o nosso... Mandem currículo pra Deep World, porque os benefícios devem estar muito bons, hein, gente? A gente não tem muita entrada e saída, né? Então, a gente está com bastante pessoas, principalmente nas áreas administrativas, já há bastante tempo. A empresa, esse ano, fez 10 anos de operações. Mas a gente vê, assim, uma dificuldade, assim, da experiência, da necessidade naquele momento, né, daquele departamento, que quando chega pra gente que eu trabalho nessa área de recrutamento, muitas vezes, qual o perfil do candidato? Eu preciso que um candidato tenha experiência X, Y, sim, né? Então, quando você vai buscar o currículo, realmente a gente já busca com mais experiência, né? E aí são pessoas que já trabalharam, que já participaram de uma boa faculdade. Ou seja, né, limita muito acaba limitando mais. Então, a gente vem abrindo isso, né? Como a gente não tem... questão do inglês, né, Dani? A questão do inglês que é bem difícil, né? Bem difícil a gente encontrar. Porque a gente fala, a empresa pede, mas a gente não tem tantas pessoas, né, hoje com inglês. No Brasil é menos de 3% que falam, né? É uma dificuldade imensa a gente achar o candidato perfeito, com o perfil, né? Tendo a língua, o idioma. Então, eu acredito que tem essa dificuldade, mas por isso que a gente trabalha tão forte com a parte operacional, né? Onde a gente consegue inserir e fazer essa parte de inclusão maior, né? Mas com o nosso administrativo também, a gente busca, né? E sempre com o olhar da inclusão. Legal. Né? Então, lá na empresa, a gente sempre tem esse olhar da inclusão, sim. E é um desafio, né? Porque, assim, é uma cobrança social, mas, ao mesmo tempo, às vezes a empresa abre um programa afirmativo e toma bomba, né? Assim, a gente viu isso acontecer no Brasil, né? Sim. Na pandemia bastante, inclusive, né? Eu tive... Só um minutinho. Eu tive alguns processos que a gente abriu só para mulheres. Perfeito. Né? Mas aí você recebe também muitas reclamações. Porque foi bem numa época que uma empresa estava desligando. Então, muitos homens estavam sendo pai de famílias. E aí você recebe de todos os lados. A nossa comunicação vive mandando pra gente. Até mulheres, donas, né, que são as esposas, reclamando porque o marido já tem muita experiência, tá? A gente tá fazendo isso só para mulheres. Então,
como você trouxe, a gente tem que tomar muito cuidado com todas as ações, né? Exato. Quando se leva o nome da empresa, então não é só abrir um processo afirmativo e entende que vai dar certo. Não, você tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem sempre essas conversas com comunicação, Perfeito. departamento jurídico, né? Parece simples, mas não é. Não é. De Fato. Acompanhando o que a Dani colocou aqui, de fato, isso é verdade. Isso também é relação porto-cidade, Sim. isso é governança social e Sim, ambiental. Perfeito. Porque não é simplesmente sair abrindo um processo afirmativo. Você tem que estudar aquela população. Sim. Comunidade, Você tem que né? entender a comunidade, as necessidades da comunidade. É isso, olha, Sim. pais de família que ficaram desempregados. Então, quem eu vou inserir? Né? A mãe que é dona de casa que não tem experiência nenhuma ou o pai de família que já tem ali 10, 15 anos de experiência. Mas voltando para a pergunta sobre a questão de inserção no administrativo de minorias, né, de grupos minoritários. O que a Dani colocou é um fato, né, não só a questão do inglês, mas a questão da experiência dentro do porto. Eu volto a repetir, né, parece que é um mantra, mas eu volto a repetir. O setor portuário ele era desconhecido até a pandemia. A gente está falando de 3, 4 anos atrás. Então, só trabalhava no porto quem realmente tinha uma experiência de estar no porto, ou quem começou, e aqui eu vou falar o nome de uma instituição que ela é fundamental dentro do setor para a gente aqui em Santos, além da Fundação Senep, que é o Campus. Né? Perfeito. Então, muitos meninos, muitas meninas, né, que vão para o administrativo de terminais portuários, né, e empresas de Que navegação, legal isso. são meninos e meninas que começaram ali como jovem aprendizes com 14 anos, 15 anos. Muito legal. Então, eles conseguem entender a Sim. engrenagem daquela empresa. O né? campus é muito subolhado, né? Assim, na Nossa, cidade, ele faz um papel né? incrível, Exatamente. um papel incrível. Por quê? Excelente. Porque aquele jovem aprendiz, ele tem ali no campus, né? E aqui parece que eu faço propaganda mesmo porque eu conheço o trabalho do campus. Isso mesmo. Esse jovem aprendiz, ele é moldado para entender a cultura daquela empresa. Então, quando ele começa, geralmente as pessoas que começam na navegação ou no porto, começam cedo, porque elas já começam entendendo a engrenagem daquela empresa. Perfeito. E às vezes a pessoa que ela chega assim, eu quero trabalhar no porto. Uhum. E o que tem Ouvi para mim? que dá dinheiro, Ouvi né? que dá dinheiro, mas tem que conhecer, porque é uma engrenagem que não para. Sim. E você não tem tempo de parar essa engrenagem para ensinar. Uhum. Você já Perfeito. a pessoa já tem que entrar ali trabalhando. Então, o Campus, por exemplo, ele faz um trabalho muito incrível Sim. para os grupos minoritários. Perfeito. Porque você está falando de meninos e meninas brancos, negros, pardos, né? E a questão do público LGBT, eu tenho sim notícia, né? Porque eu tenho participado de muitos, eu atuo, né, no setor ISD, né? Atuo com políticas ISD, né? De governança social e ambiental, até nas questões jurídicas. E o que a gente tem visto são alguns terminais, sim, trabalhando a inserção do público LGBTQI+. Sim. Mas é isso, aos poucos, né? É uma mudança de paradigma que começou de alguns anos para cá. Na real, eu falei isso, acho que foi em outro episódio, né? Que os anos 90, eles foram meio malucos, assim, né? Eles deixaram alguns preconceitos jorrarem, né? Então agora a gente tá meio tentando Exato. correr atrás. fazer A um gente tá reparo, correndo né? atrás. E muitas coisas novas. Mas essa questão da inserção no administrativo depende, sim, da capacitação. Legal. E a capacitação, eu repito sempre, né? Eu falo aqui muito do trabalho do campus, que é incrível, né? E a educação de base, porque Perfeito. acabamos de falar, 3% da população brasileira fala inglês. Mas, gente, nós temos isso aqui. Eu falo sempre para os alunos, né, de universidade, gente, vocês têm isso aqui que é o mundo, vocês podem ter aula de Harvard, vocês podem... Só que não adianta ter isso aqui se não saber usar. Se não tiver uma curadoria... Não tiver uma curadoria, ou fazer a um pergunta, cuidado. porque todas as né? respostas estão aí, só que você tem que saber fazer a pergunta, né? Então, assim, eu quero trabalhar no porto, eu quero trabalhar numa grande empresa portuária, mas eu também não quero passar pelo processo e pelos ciclos. É verdade. É difícil isso. Aproveitando que, Dani? você falou do campus, semana passada eu participei, eu fui patrulheira do campus, né, em 96. Que legal isso. Então, achei engraçado que você trouxe, né, até curioso, que eu saí na tribuna no dia 30 como a mulher no campus, há 27 anos, colocaram lá como a filha a casa retorna. Que legal. Porque a DIP hoje isso. participou porque o campus, nesse momento, ele está com 1.000 jovens contratados, né? Estou em Santos. Que legal. Então, ele chegou nesse número e para comemorar os 56 anos de campus, no mesmo momento, eles estão
parabenizando as empresas que maiores têm número Que legal. de aprendizes com eles. E lá na DIP hoje nós estamos com 26 aprendizes. E a gente legal. foi lá para receber essa premiação. E eu fui, né, até mesmo para reencontrar e dizer que eu também fui do campus e tal. E é muito importante quando você traz isso, porque hoje o campus, hoje, desde sempre, ele trabalha com jovens que tem vulnerabilidade social. Perfeito. Isso né? mesmo. E aí eu te pergunto, na verdade, como que esse jovem vai adentrar uma empresa, Aham, né? perfeito. Escolas estaduais, muitas vezes, né? Jovens que ainda assim, naquela época, não tinha tanta oportunidade do ensino superior, hoje um pouco mais, mas também não tem tanta facilidade, porque hoje em dia, quando se apresenta um boletim, né, para a mãe e um dinheiro que você recebeu lá no mercado, Exatamente. tal, a mãe, Dani, ela, é um embora ela ponto fique muito até importante. feliz com o teu boletim, mas ela prefere muito mais o teu dinheiro, que vai isso aí. ajudar naquela família, né? Então, no lar, nas despesas. Então, é muito importante, porque a gente critica, muitas vezes fala, mas ele também tem que estudar e também tal. É. Então, o campus vem por trás. Então, o campus, quem entra na empresa, geralmente, é o campus. Então, Sim. ele fala, pega esse jovem, né? Ele vai trabalhar para você, mas ele tem essa instituição tão séria e tão importante por trás. Porque, hoje em dia, as empresas não têm como pegar um jovem, né? E colocar dentro da empresa sem E dá uma educação instituição que, por às trás. vezes, né? Essa educação, ela não é a empresa que tem que dar. Isso, Isso essa é uma for- coisa... é isso, a é uma coisa que eu formação, sempre falo, É né? isso. E né? acho que é muito legal você ter citado, Cris, essa questão do campus, né? Porque a gente acha que educação é faculdade, educação técnica. Existe, para as pessoas se darem bem na carreira, na vida, né? E até, se a gente for pensar nesse recorte de gênero, né? Existe muita educação informal, né? Sim. E as pessoas, os jovens, as mulheres, né? E especialmente mulheres que não precisam ser mulheres jovens, né? Qualquer idade, precisam estar expostas a isso, né? É que a sociedade, eu sempre penso assim, é muito ruim em alguns aspectos, mas para a mulher é sempre muito pior, né? Então, assim, a gente está com uma dificuldade, né? Os jovens, né, de periferia, mas a jovem de periferia consegue ser pior do que o menino. Exatamente. Né? Especialmente se ela é uma mulher negra. A jovem né? negra da periferia é ainda Isso, pior Exatamente. ainda. Então, assim, né? Quando se torna, né? Eu penso assim que as situações elas vão se agravando, né? Então, a mulher, né? É uma situação que a gente tem que olhar. A mulher negra, né? Também. A mulher jovem negra periférica, mais ainda. ainda. Então, É a interseccionalidade, né? A gente nunca pode deixar a interseccionalidade de lado. Sim. E só pegando esse gancho. A pergunta da Ana Camila rendeu, hein? Ana Camila, foi muito bom. Assim, a mulher negra de periferia, se ela engravida, depois para ela retomar um ciclo profissional e entrar numa espiral de aprendizado e etc., é muito mais complexo, Muito né? mais, Por isso que a fundação do casal Gates lá, a Fundação Bill e Melinda Gates, ela fala, né, que, cara, o acesso ao dinheiro é uma das coisas, né, que é muito importante quando jovem, e acesso a métodos contraceptivos e educação. Sim, é sim. essa forma para as Saber mulheres. como usar esse dinheiro. né? Exato. E eu falo isso porque a gente tem que validar o que é bom e criticar. Eu critico um pouco algumas inserções culturais, assim, porque o jovem, a cabeça do jovem, eu já fui jovem, Uhum. né? Até posso falar isso, né? Eu falei, eu não fui do campus, mas a família do meu pai é de origem muito humilde, né? E também do lado do Guarujá, né? E fui criada né? Hoje é uma comunidade, numa vila de pescadores, então hoje é uma comunidade. E eu creio que o mais complicado é isso aqui, né? É o que você tem de conteúdo ali. Sim. Então você é uma menina negra, jovem, que se você não souber o que você fazer com os instrumentos que você tem, não adianta. Né? Então, é realmente trabalhar os instrumentos, né? E para você direcionar, não importa o caminho que você vai querer escolher depois, mas mostrar que existe um processo por trás de tudo. Né? Então, a base, eu sempre falo, a base educacional, a educação emocional, a educação financeira, a educação formal, ela é a base de tudo. Né? Ela é tudo.
Para você determinar, que você falou, essa questão das inseguranças, para você falar para assim, você é capaz mas e você vai conseguir. É muito importante, por isso que eu acredito na representatividade. Sim. Porque aquela menina Ela vai negra, se ver, jovem lá, ela vai se ver. se ela não tiver algo que ela enxergue de futuro, Exatamente. ela acha que tá tudo bem, né? Eu nem conheço outra coisa. É ampliação Exatamente. do repertório. Então, Você ver, você se sentir representada. isso. Você fala, poxa, ela fez, nossa, que legal, ela é uma inspiração para mim. É isso. Muitas mulheres, assim, né? Poucas mulheres que tem, inclusive do setor, né? São mulheres que me inspiram muito, porque às vezes você se sente sozinha. Sim, né? sim. Mas é exatamente isso. Poxa, isso. Dani, parabéns. É. Eu nem sabia que você Eu tinha sido amei, câmera. não, Parabéns, e eu adorei. muito legal. E você falou, eu falei, até parece que, né? E fui do campus, né? Então, assim, há 27 anos atrás, né? Eu tive lá no campus. Eles têm... A estrutura deles é fantástica, né? Naquela época já era, né? Mas hoje tá assim, é surreal o que eles fazem com os jovens, né? Então, é agradecer mesmo e entender que sim, que esses jovens... lá na Deep World a gente já contratou mais de 40 jovens de campus efetivados, né? Muito legal. Então, e por quê? Porque eles já começam a trabalhar com a gente, vai pegando a experiência. Entendendo a cultura da empresa, né? É isso, eu tenho oportunidade, eu vou ficar com ele, né? Então acontece assim. Então, quando você tem uma instituição por trás, é muito mais fácil para a empresa e para o jovem. Perfeito. Né? E foi muito legal, gente, só contando bastidores aqui, porque elas já tinham feito um conteúdo juntas, e a gente não sabia que elas conheciam, né? Então elas já estavam aqui com uma super química e agora no final, né? Não, eu falo do campus, eu fui do campus. Eu não sabia. Revelações maravilhosas do Lendárias e Portuárias. Meninas, adorei o papo, aprendi muito, né? Quero agradecer muito vocês estarem aqui. Outras mulheres maravilhosas também estiveram. Então convido vocês também para assistir os outros episódios que estão sendo lançados aí. E quero agradecer a você que está assistindo aqui, acompanhando essa série Lendárias e Portuárias, esse podcast aqui que fala, né, de mulheres no porto, né, essa intersecção entre gênero e porto, e pedir para você deixar comentário. O que você quer ver nos próximos episódios? O que você achou desse episódio? Comenta aqui e até o próximo Lendárias e Portuárias.